Olá, boa noite Orilândia, boa noite cidade de Tucumã, boa noite a todos vocês que estão ligados à nossa podcast, mais uma podcast aqui e o nosso convidado desta noite é o pastor da igreja quadrangular lá de Tucumã, você que está ligado aí, internauta, o nosso convidado de hoje é o pastor Brelas, nome diferente, né, gente? Pastor, boa noite. Boa noite, Vera. Tudo bem? Muito bem. A gente está feliz pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Porque a gente tem muito a tratar, muito a falar para esse povo que está aí ligado, nos assistindo, a todas as igrejas, os irmãos que estão conectados com a gente aqui no Sul do Pará em Foco, a podcast. Pastor, fala para a gente... como foi a sua chegada? Quanto tempo faz que você está aí em Tucumã? Boa noite a todos. Uma honra estar aqui no seu programa, né? Me comunicando com todos daqui de Urilândia e Tucumã, né? Sim. Então é um prazer estar por aqui. E a gente está aqui já há alguns meses. Vamos completar um ano aqui já na cidade de Tucumã. Fomos enviados para cá pelo apóstolo da Amazônia, pastor Josué Benson, né? Dia 7 agora de fevereiro, vamos estar completando um ano pastoreando a Igreja Quadrangular de Tucumã. Muito bom. A gente tem observado, pastor, por isso foi a nossa curiosidade toda, né, de lhe trazer aqui, para a gente lhe perguntar a respeito desse trabalho missionário que a gente tem visto aí nos bastidores, Facebook, Instagram. A gente tem visto o seu trabalho resgatando almas nas ruas, orando nas ruas em Tucumã. Fala pra gente desse trabalho missionário. É um trabalho que Deus colocou no nosso coração, né? Nós temos um ministério evangelístico. Deus colocou esse desejo no nosso coração de ser um evangelista, né? Aquela pessoa que sai dentro da igreja, das quatro paredes para fora, né? Então a gente tem um trabalho com o megafone que a gente faz andando nas ruas de Tucumã. Como a gente é pastor ali, a gente anda ali nas ruas de Tucumã, né? Exato. E a gente faz também um trabalho de profetiza, a gente ora às madrugadas, joga sal nas encruzilhadas, na entrada da cidade e na saída. Então a gente faz esse trabalho de libertação ali na cidade de Tucumã. Trabalhamos também visitando moradores de rua, levando alimentação para moradores de rua. É um trabalho que a gente faz que nós temos tido resultados, né? Ou seja, temos visto Deus trabalhando tanto na nossa vida, na vida de quem faz, como na vida daqueles que recebem as ministrações. Deus tem sido muito bom com a gente. É verdade, isso é um trabalho satisfatório, até porque você está atendendo aí o chamado que Deus te deu, né? Isso para a gente, tenho certeza que Deus se agrada disso, de ver o propósito dele sendo concluído, né? Porque dificilmente as pessoas entendem o propósito de Deus. Eles demoram entender o propósito, né? E o chamado que Deus tem. Esse trabalho evangelístico, para mim, é um dos maiores trabalhos feito por um cristão. Porque eu creio que aquela palavra de Jesus, quando ele disse amai o teu próximo como a ti mesmo, Deus nunca mandou que nós nos amássemos, ele mandou nós amar primeiro o nosso próximo, né? Porque eu tenho certeza que quando você vai pensar em cortar o seu dedo, você já pensa, você cortar o dedo do próximo, aliás, você pensa logo, se o teu dedo for cortado, vai ser doído. Então, esse trabalho é de extrema importância, de muito brilho, de muita unção, um trabalho desse, de resgatar almas, de pregar o evangelho. Você tem visto resultado na vida dessas pessoas que têm passado pela sua visita, pela sua ministração? Com certeza. É exemplo do próprio Jesus, né? Jesus, quando ele olhava uma pessoa sofrendo, ele olhava com aquele olhar de misericórdia, né? Sim. Jesus, ele é misericordioso. Sim. Né? Então, quando ele olhava uma pessoa sofrendo, ele queria ajudar, né? E a gente que tem o Espírito Santo, a gente que serve a Deus, é impossível você não sentir esse olhar, né? Pelas pessoas carentes, pelas pessoas necessitadas, né? E a necessidade de falar do amor de Deus. A gente vê hoje o mundo como ele está, né? E o mundo está tão difícil,
né? E o evangelho, ele muda a vida das pessoas. Porque quando uma pessoa ela se converte a Jesus, quando uma pessoa ela ouve a palavra de Deus, a gente podemos dizer que quando uma pessoa se converte, o mundo melhora com a conversão daquela pessoa. Então, se você quer que o mundo melhore, ganhe uma alma para Jesus. Aí você vai ver o mundo melhorar. Então, essa é a nossa visão. Ou seja, se nós queremos que a cidade de Tucumã, Orilândia, melhore, então nós precisamos alcançar essas pessoas. As pessoas estão vivendo sem paz, estão vivendo sem harmonia no lar, né? Estão vivendo em conflitos no lar, né? São pessoas que já não têm esperança, né? Que o mundo ele tem bombardeado as pessoas de mensagens negativas, né? E nós, pessoas que temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo, nós precisamos combater as palavras negativas. Nós precisamos combater essa onda de falta de esperança. Ou seja, nós temos a esperança. A esperança é Jesus, né? Jesus é o socorro presente nas horas mais difíceis da vida. Ele é o socorro, né? Socorro presente. Né? Ele é a minha, ele é a sua, ele é a nossa esperança. É verdade. Então nós precisamos levar Jesus para essas pessoas. Porque que as pessoas elas precisam sim de um prato de comida, precisam sim de uma ajuda, mas a ajuda que a gente leva alivia somente a dor dessas pessoas. Sim. Mas Jesus, ele é o remédio que cura. Ele é fortaleza. Ele né? é a fortaleza, ele é o remédio que sara, ele é o remédio que transforma a vida das pessoas. Então, na verdade, o que as pessoas estão precisando hoje é de Jesus, é a palavra que transforma, a palavra que muda a pessoa, porque a partir do momento que Jesus entra no coração de uma pessoa, a pessoa passa a pensar diferente, passa a andar diferente, a ver diferente, a sentir diferente, ela passa a ter paz, porque essa é a missão do Espírito Santo. Quando alguém abre o coração para Jesus, ele vem e habita na vida dessa pessoa. Essa pessoa ela passa a ver um mundo totalmente diferente, como outrora ela via, né? Então, Jesus ele é o remédio para a humanidade. Com certeza. Ele é o remédio para Tucumã, para Orilândia. Ele é o remédio. Ele é o remédio que todos nós precisamos de Jesus. É verdade, principalmente num momento, todo tempo foi necessário e é necessário a palavra de Deus, a transformação do ser humano. Mas esse momento que nós estamos vivendo agora, bombástico, né, de tanta catástrofe e de tanta evidência, nunca houve tanta evidência com a vinda de Cristo, como estamos vendo agora, né, pastor? Tantos acontecimentos. Ontem, eu não sei se foi ontem, foi por hoje que aconteceu algo na Flórida, um tsunami, foi tremendo, a gente estava vendo ali por alto, eu nem consegui olhar muito, porque a gente percebe ali o clamor, o grito das pessoas, o desespero, né? E isso é fichinha do que ainda está por vir, né? E eu sei que esse momento é de extrema importância as pessoas pararem para ouvir. Eu sei que as pessoas também já estão carentes, eles já estão procurando, mas o seu trabalho tem sido, como se diz, admirável, né? Tem sido admirável as pessoas que estão vendo no Facebook, no Instagram, o seu trabalho, e a gente tem visto como seria interessante se todas as igrejas, se pelo menos a metade dos pastores, os evangélicos, estivessem fazendo um pouco do seu trabalho. Eu lhe dou os parabéns por esse trabalho. É um trabalho muito bonito, né? É um trabalho que a gente faz com amor, com carinho, determinação, né? A gente poderia fazer muito mais, só que nem sempre dá para a gente fazer, né? Eu sei. Porque a gente tem família, a gente tem igreja, a gente tem outras atividades para fazer. Verdade. Então, para a gente ficar 24 horas na rua, por exemplo, a gente leva migal, leva comida, leva lanche para essas pessoas na rua. Corta cabelo. Isso, corta cabelo. Já compramos roupa para vestir, né? Um deles. Se a gente for tirar do nosso orçamento, acaba fazendo falta. Ou seja, porque a obra de Deus ela é mantida com oferta e dízimo. Ou seja, ela não é mantida pelo governo,
né? É verdade. Ou seja, então, quando eu tiro, às vezes a gente tira da mesa dos nossos filhos para levar para as pessoas, tira da nossa reserva daquilo que a gente está precisando para ajudar essas pessoas. Exatamente. Ou seja, mas como você falou, se todo mundo fizesse um pouco, né? Ou seja, o mundo seria melhor. Sim, né? As pessoas viveriam melhor, porque a palavra de Deus, eu foco muito na palavra, que a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela é pregada, ela traz despertamento espiritual. Verdade. Ela traz o avivamento para a vida das pessoas. Ou seja, a palavra de Deus. Então, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Ou seja, mas não tem muito, pastor Brelas, muitos pregadores, tem muitas pessoas, mas nós precisamos pregar a palavra de Deus. O que vai trazer o efeito para a vida das pessoas é a palavra de Deus. A gente tem que, muitas das vezes a gente foca em coisas, a gente foca, as coisas têm tirado as nossas energias, coisas que não têm dado resultado. E eu sempre falo para as pessoas que gostam de fazer algo que traz resultado. Eu não vou perder tempo com aquilo que não traz resultado. Nós precisamos focar naquilo que tem resultado. Resultado espiritual. Benéfico, né? Principalmente espiritual. Né? Uma vez eu fiz uma cruzada evangelística, uma cruzada que foi muito forte. Ou seja, o inimigo ele se manifestou muito durante esse período dessa cruzada. Ou seja, ele conseguiu até ceifar a vida de uma moça, uma adolescente, uma filha de um grande empresário. Por quê? Porque ele estava tão furioso com o trabalho evangelístico que a gente estava fazendo na cidade, que na véspera da minha cruzada, ele conseguiu ceifar a vida dessa adolescente. Ou seja, para tentar paralisar a obra missionária. Sim, exatamente. Só que deu tudo errado. O plano dele era parar. Só que Deus reverteu aquela situação e o nosso trabalho evangelístico foi um sucesso. Ou seja, muitas vidas, muitas pessoas foram alcançadas através daquele trabalho. Mas todas as vezes que você se levanta para fazer a obra de Deus, o inimigo também se levanta para tentar te paralisar. Ou seja, essa é uma das metas do inimigo, é paralisar o crente. Quando ele consegue fazer o crente parar de orar, fazer o crente parar de ir para a igreja, né? Fazer o povo parar de ter comunhão, quando ele consegue parar o crente, ele consegue o objetivo dele. Ou seja, então é por isso que nós precisamos pregar a palavra de Deus para gerar esse despertamento na igreja. É verdade. Na igreja, por quê? Porque as pessoas elas estão perdendo o foco com facilidade. As distrações têm roubado as pessoas. Exatamente. Né? Tem roubado as pessoas, elas já não estão mais aquele foco, né? Aquela pegada de servir a Deus, né? De estar na igreja. Né? Eu, desde o dia que eu aceitei Jesus, com 17 anos, 18 anos de idade, até hoje, tenho 45, sempre nessa pegada. Por quê? Porque a gente serve a Deus com foco. Quando a gente percebe que tem algo tirando o foco, a gente volta e retorna. Entendeu? Então, eu falo para a igreja evangélica, né? Se todo mundo fizer um pouco, o mundo será melhor. Com certeza. E eu poderia falar de uma outra expressão, mas eu quero falar mais suave. Para esses faladores. Tem pessoas que falam, ao invés de ajudar, não sabem falar. Que pastor só leva dízimo, pastor só negocia, pastor comercializa. Mas é impressionante pegar um trabalho desse aqui, ou falador, para fazer, não faz. Ninguém faz, nenhum deles. Só vejo gente falando. Porque o pastor, tal pastor é isso, pastor quer viver no bom e do melhor. Tenta fazer, pega. Vai para as ruas de madrugada e faz um pouquinho só, orando, pregando, profetizando na cidade, proclamando Jesus, a salvação sobre a vida das pessoas, profetizando a cura, a libertação. Dificilmente ninguém quer fazer, e principalmente o tratamento para essas pessoas que estão completamente abandonadas, sem nenhuma perspectiva de vida. A probabilidade é grande dessas pessoas saírem daí restauradas, curadas, mas infelizmente os faladores falam, pastor,
mas não fazem. Não fazem, né? É impressionante. A gente é muito criticado por fazer também, né? Sim, sim. Ou seja, a gente é muito criticado por estar ajudando as pessoas também. Que é aquilo que você está falando, né? E os críticos, eles nunca vejam esse trabalho pelo lado bom. Sim. Não. Eles sempre vejam pelo lado ruim. Né? O lado ruim, que você quer te aparecer, né? Que você podia estar fazendo outra coisa, Sim, né? Não sim. fazendo isso, né? Que você poderia estar fazendo outro tipo de trabalho, ou seja, menos esse trabalho de ajudar pessoas que moram na rua, né? De estar, por exemplo, essa semana nós fomos em frente de todos os departamentos público de saúde e privado, por exemplo, orar, interceder, clamar, pedir pelos doentes, pelos enfermos, pedir para Jesus tocar na carne, no sangue, nos ossos das pessoas. Por quê? Porque assim como Zaqueu, ele procurou Jesus para interceder pela sua... O Zaqueu não, Jairo procurou Jesus para interceder pela sua filha. Nós temos que interceder pelas pessoas. Sim, é verdade. Né? As pessoas precisam de intercessão, a cidade precisa de intercessão, né? As autoridades, os pais, as crianças precisam de intercessão. E nós que servimos a Deus, podemos interceder por essas pessoas. E assumimos esse papel, né? Assim como Jairo correu atrás de Jesus para ir ao encontro do filho, né? Da filha que estava enferma. Doente, né? A outra também que levou a que a filha estava endemoniada, completamente endemoniada. Então todos esses correram atrás de Jesus, Jesus continuava andando e eles atrás chamando. Então eu acho que esse é o nosso papel também, de correr atrás de Jesus, chamar Jesus para essas pessoas que estão necessitadas, que já não têm mais força. Pessoas aí que estão nas drogas, ele não tem mais condições alguma de força, nem de espiritualidade, nem de nada. Então, precisa de nós, esse é o nosso papel. Costumo dizer, pastor, já que a gente está aqui ao vivo, eu costumo dizer que o inferno ele é organizado, ele está organizado, né? Eles estão trabalhando com dinâmica, eles têm todo o macete, toda a equipe para trabalhar, inflamando as outras pessoas, a mente das pessoas, né, para contradizer o trabalho de Deus, as bênçãos de Deus na vida de alguém. E nós, povo de Deus, temos que unir as mãos, temos que trabalhar, parar de falatório impressionante, que eu não sei se foi um Judas na vida que apareceu quando aquela mulher tirou aquele bálsamo e estava ali derramando para ungir os pés de Jesus e começou a passar o cabelo. Teve um que ficou, sempre vai ter esse tipo de pessoa cri-cri, pastor, e dizer, ela está derramando aquele tanto ali que dava para vender por tanto, e ela está estragando aquele tanto derramando. Sempre vai ter esse tipo de pessoas que acham que tudo é desperdício, que tudo ele leva para o problema, ele vem com murmurações. Mas se a gente olhasse com um olhar diferente, olhar com o olhar de que aquelas pessoas vão ouvir a palavra, porque a palavra desperta, liberta. E a pessoa que ouve a palavra de Deus, e ao despertar, ele se libertar da doença, do problema, da infâmia, da praga que foi lançada, da doença hereditária, seria tão mais fácil o mundo, né? Mas infelizmente os faladores estão por aí. A crítica, ela tem um propósito, né? Sim. Ou seja, o propósito dela é a forma que você vê ela. Ou seja, se você vê ela como uma crítica construtiva, você vai crescer. Se você vê ela como uma crítica mesmo negativa, ela vai te fazer parar. Ou seja, então, a crítica, eu sempre digo que eu tenho esse negócio comigo, quanto maior a luta, mais eu vou buscar Deus. É verdade. Quanto maior a crítica, mais eu vou me avaliar, mais eu vou me estudar, entendeu? Vou ver o que é que eu posso melhorar. Sim. Ou seja, mas fique sabendo que a crítica, ela não me para. Ela não me para. Por quê? Porque eu aprendi que uma das características de um vencedor é a nos mantido de pé, né? Fazendo a obra de Deus, como eu falei para a senhora. Eu sirvo a Deus desde os 17, 18 anos de idade, né? E até hoje nós continuamos fazendo a obra de Deus, e crítica sempre vai existir. Sempre, né? sempre. Sempre. Enquanto você
estiver aqui nessa terra, a crítica sempre vai existir. E é por isso que o diabo tem raiva do crente. Porque o crente que permanece passando por um vale, passando por uma derrota, por um desprezo, por um abandono e nunca desistir de Deus, aí é que o diabo tem raiva, porque ele viu você passar pelo deserto, ele viu você passar pelo vale e você ainda continuou, não rasgou a Bíblia, não desistiu da fé. Essa raiva dele que tem sobre o povo de Deus. Aí, se tiver como você jogar uma imagem do pessoal, dos trabalhos do pastor, lá nas ruas de Tucumã, com os moradores de ruas, se tiver como jogar essas imagens para a gente, eu queria perguntar, pastor, e os próximos eventos lá na Igreja Quadrangular de Tucumã, quais são? Nós estamos iniciando o ano 2024, nós recebemos já a direção, a visão do nosso apóstolo da Amazônia, pastor Josué, que é o ano apostólico, né? É o ano da igreja. Então é o ano de um crescimento extraordinário. Pastor Josué é um homem que nos inspira, né? Um homem que a gente olha para ele, né? Pela idade, mas a gente vê ele, aquele amor pela obra de Deus. Uma vez o pastor Josué me visitou e eu estava fazendo uma construção de uma igreja. E o pastor Josué, quando chegou nessa construção, ele me parabenizou. Disse: pastor Brelágio, parabéns pelo lindo trabalho, mas melhor do que tudo isso aí é a alma para Jesus. Então o pastor Josué, ele ama a alma, ou seja, é uma pessoa apaixonada por alma, né? Então ele passou esta visão para nós, crescimento da igreja. Por exemplo, esse ano a gente está cheio de alvos, cheio de meta, cheio de propósito. Por exemplo, nós vamos completar agora um ano na cidade de Tucumã, mas a gente está já projetando já uma grande cruzada, a cruzada evangelística Jesus Cristo Salva, né? Deus tem colocado no nosso coração essa cruzada Cristo Salva, aonde vamos estar fazendo um propósito de Daniel, 21 dias de jejum, né? Pretendemos pelar a cabeça, essa visão pelar a cabeça e confeccionar rosas e distribuir rosas na cidade. Pretendemos fazer um grande movimento na cidade de Tucumã para alcançar as pessoas, né? Porque eu creio que toda ação, né, tem a sua reação, né? Sim. E a reação é espiritual, né? A igreja ela precisa sair de dentro de quatro paredes, né? Que se todos entendessem que quando a igreja ela está de dentro de quatro paredes, ela vai ver o resultado dentro das quatro paredes depois. Hoje, se a gente não tem visto o resultado dentro de quatro paredes, porque a igreja não tem feito nada fora de quatro paredes. É verdade. Que quando a igreja ela começa a fazer fora, evangelizar, pregar fora, a gente vai ver o resultado dentro da igreja. Enquanto a gente estiver ali dentro da igreja, parado, na zona de conforto, pensando talvez só na gente, né? Porque quando eu saio para evangelizar, Vera, quando eu saio para pregar, quando eu saio para dar um abraço no morador de rua, quando eu saio para cuidar das pessoas, eu trago à memória a minha família. Sim. Por exemplo, quando eu vejo um morador de rua, idoso, eu penso no meu pai. Ou seja, aquilo que eu não posso fazer pelo meu pai porque ele está longe, eu faço pelo morador de rua. Então, aquilo que eu não posso fazer pela minha mãe, que ela está longe, eu faço pelo morador de rua. Verdade. Né? Então, quando eu faço pelo um adolescente, pelo um jovem na rua, eu penso no meu filho que é adolescente. Né? Então, sempre quando eu faço bem pelas pessoas, eu lembro que eu tenho uma família. E quando eu faço bem pelas pessoas, eu tenho aquela certeza que alguém vai fazer o bem para minha família. Por exemplo, quando as pessoas que você está alcançando, Deus está tocando no coração de pregadores para alcançar os teus familiares. Você é beneficiado quando você faz pelas pessoas. É verdade. Entendeu? E quando eu faço pelas pessoas, eu trago a memória também
que eu estou sendo resultado de oração de pessoas que estão orando, que estão orando às madrugadas, dizendo assim, Deus, leva alguém para falar de Jesus para o meu filho que está na sarjeta, né? Levanta alguém para levar comida para o meu filho que está morando na rua. Então, quando eu faço bem para essas pessoas, eu tenho esse pensamento de que eu sou resultado de oração de alguém. Sim, sim. Entendeu? Por quê? Porque é Deus que coloca isso no nosso coração. Né? Por quê? Porque a gente não marca horário e nem dia. Às vezes nós estamos lá em casa, lá sem fazer nada, e de repente dá aquele desejo de dizer, não, bora lá na rua, bora evangelizar, bora levar comida, né? Eu pego meu megafone e saio na rua andando, pelos comércios, né? Pela feira, saio evangelizando, subo nas calçadas e começo a pregar. Então, ou seja, eu vejo isso como resultado de oração de pessoas. Sim. Né? Porque a gente ora, por exemplo, eu oro para que Deus salve minha família. Ou seja, então o que é que Deus vai fazer? Vai levantar pessoas lá em Belém para alcançar os meus familiares. Isso mesmo. Deus sempre cuida. Entendeu? Pode. É que vocês estavam falando sobre alimento, né? Que esse trabalho que o senhor está fazendo aí, que nós temos dois tipos de alimentos, né? Na verdade, o físico e espiritual. E o espiritual. E o senhor está fazendo os dois, né? Os dois, né? E as pessoas que estão nas ruas, mais é por causa do espiritual, né? Exatamente. Confirma aí. Tá vendo? Isso, há uma necessidade, né? Ou seja, física, né? Há uma necessidade espiritual, né? Porque muitos ali, eles não estão ali porque querem, né? Eles não estão ali porque querem. Muitos estão ali porque eles estão presos, estão amarrados. A palavra de Deus fala que Jesus ele orou por uma mulher que ela era corcunda, né? Ou seja, o próprio Jesus disse que o diabo mantinha aquela mulher presa ali, acorrentada, amarrada ali, daquele jeito. Então, isso, que ela ficou corcunda. Então, existem pessoas ali que estão presas, elas têm vontade de sair, mas não têm força. Ou seja, mas quando a igreja ela se aproxima das trevas, as trevas ela se distancia. Sim. Porque quando a fé chega, a incredulidade desaparece, o desânimo vai embora. Né? É por isso que essas pegadas, essas pregações de fé, elas precisam ser mais constantes. A igreja ela precisa se manifestar mais nos comércios, dentro dos escritórios, nas empresas. Só que as pessoas hoje, elas não querem se identificar como evangélicas. Entendeu? Elas não querem se identificar, muitos até se escondem, né? Não falam que são evangélicas, não falam que servem a Deus. Ou seja, o crente ele precisa ser sal, precisa ser luz em todos os lugares. Está em todos os lugares, porque o sal é para temperar, o sal é para tirar o podridão. E a igreja está em todos os lugares, sim, mas a igreja não está exercendo o papel dela em todos os lugares. Não está, então, se a igreja estivesse exercendo o papel dela em todos os lugares, ou seja, as trevas, o mal estaria recuando. Sim. Só que a gente percebe o contrário. Quem está recuando é a igreja. A igreja está se intimidando. A igreja está recuando. E não era para estar recuando, a igreja era para estar indo para cima. Sim. Ou seja, a igreja não era para estar dando tempo para o inimigo. É verdade. Né? Enquanto o inimigo ou a igreja está acomodada na zona de conforto, o inferno está trabalhando. O inferno está trabalhando. Ou seja, por exemplo, uma noite dessa, né? Os cristãos estão na zona de conforto. Sim. Mas o inimigo está imperando, o inimigo está trabalhando, o inimigo está agindo. E ele não brinca de ser diabo, né? Não, entendeu? Ceifando as vidas, levando os jovens para droga, né? Dessa forma. Então, pastor, nós já estamos finalizando, né? Foi uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Aqui é um dos... Chama para ele de Parazinho. Pois é, olha só. Isso daí a gente comprou essa bermuda para ele, essa blusa, cortamos o cabelo dele e foi uma tarde abençoada aí. É gratificante isso, é muito satisfatório. É interessante ver que esse senhor aí, como a gente conversando com ele, ele mora num bairro que eu moro em Belém.
É sério? Você conversando com ele, perguntei de onde ele era, ele disse, olha, eu sou lá de Belém, do bairro tal. E aí a gente fez aquela amizade e ele começou a me dizer os lugares lá. Eu digo, poxa, tu é meu vizinho. Olha aonde eu vim encontrar um vizinho meu. É verdade, né? tá vendo? Pois então, pastor, foi uma honra tê-lo aqui conosco e a gente quer convidar ele para estar retornando novamente, né? Mas eu estou sabendo de um evento que vai ter lá, né? Aqui agora já de ação de graça, né? já está comemorando aí 1 ano, né? Está tendo ano. esse evento e vai ter uma cantora aí, né? Agora por Não, esses dias. a cantora, ela é projeto, né? Ah, é um projeto. É projeto dessa cruzada evangelística, Cristo Salva, que é a primeira que eu quero fazer, iniciar com ela, né? Muito bom. E a gente está pensando em trazer essa cantora e trazendo um pregador de fora para que a gente possa fazer uma cruzada abençoada. Daqui lá, até lá, a gente vai estar trazendo ele novamente para estar dando mais uma fala com a gente aqui, com todos os nossos internautas, e vai estar aí lembrando passando o recado, o convite aqui pessoalmente. Pastor, muito obrigada. Volte sempre, tá? É um prazer estar aqui. Nós é que agradecemos e com certeza o público também que está assistindo ouviu algo de Deus. Foi muito importante a sua presença aqui, as suas palavras. Muito obrigada. Quero agradecer a oportunidade, né? E dizer para o povo de Tucumã, de Urilândia, que a gente está ali na cidade de Tucumã, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Vamos completar agora 1 ano e queremos convidar você, a sua casa, a sua família, para estar conosco no dia 11, num domingo. Vamos ter esse grande culto de ação de graça, comemorando 1 ano, né? Aqui na cidade de Tucumã. Então, muito obrigado. E agora a gente vai finalizar, pastor, fazendo uma oração para todos vocês que estão aí conectados com a gente. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Vamos orar. Deus santo e poderoso, Deus de Isaac e Abraão, nós queremos te pedir, Senhor, que as tuas mãos, que são santas, benditas e poderosas, estejam estendidas sobre a vida deste pai, desta mãe, deste homem, desta mulher, desta criança, que as tuas mãos estejam estendidas sobre esta casa, sobre esta família, abençoando, meu Deus, trazendo cura, trazendo libertação e restauração. Olha com teu olhar de amor, com teu olhar de compaixão, de misericórdia, Senhor. Meu Deus, para esta família, socorre esta família, porque Tu és o socorro presente nas horas mais difíceis da vida. Nós oramos, meu Deus, e te pedimos, abençoa a cidade de Tucumã, abençoa a cidade de Urilândia, abençoa todas as famílias, aonde tiver uma família, meu Deus, alcança, levando, meu Deus, Senhor, a cura, a libertação e a salvação. Nós oramos e nós declaramos e profetizamos a vitória em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém. Boa Amém. noite. Deus abençoe.